E aí pessoal, mais uma vez aqui fazendo vídeo para vocês. Meu nome é Jefferson Mascarenhas e essa aula é direcionada para os alunos do Anastácio Alves Braga, aqui de Itapipoca, mais precisamente para a turma do segundo ano. Então pessoal, é o seguinte, eu vou passar para vocês essa semana um conteúdo de regra de 3 simples e regra de 3 compostas, são algumas questões. Então como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o seguinte, eu vou passar alguns exemplos agora para vocês e através desses exemplos vocês vão conseguir resolver as questões que eu vou mandar no grupo de WhatsApp de vocês, da escola, certo? Então vamos começar aqui. Primeiramente, a gente tem esse exemplo aqui, ó. A gente tem um exemplo dizendo o seguinte, que 4 carros transportam 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas, quantos carros iguais a esse seriam necessários? Então, a questão de regra de 3, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a grandeza embaixo de grandeza. Então, a gente está falando o que aqui? A gente está falando de carros. Então, eu vou colocar aqui uma coluna dos carros, certo? E abaixo dessa coluna dos carros, eu vou colocar as informações que eu tenho. 4 carros conseguem transportar quantas pessoas? Conseguem transportar exatamente 20 pessoas. Então, coloca a coluna das pessoas, consegue transportar 20 pessoas, certo? O que a questão diz pra gente? Ele quer saber o seguinte, para transportar 700 pessoas, então vou deixar de ter 20 pessoas e vou ter quantas pessoas agora aqui? 700 pessoas. Para transportar agora esse número de 700 pessoas, eu preciso de quantos carros iguais a esses 4 que eu tinha aqui. Então, a gente chama de X. Então, isso é uma questão básica de regra de 3, simples. Professor, como é que eu vou saber se é simples ou composta? A regra de 3 simples, ela é composta por 2 colunas. Então, eu tenho 2 colunas de informações. Eu tenho a informação dos carros e a de pessoas. Então, ela é uma regra de 3 simples. A composta, ela pode ser de 3 ou mais, certo? Se eu tiver 4 informações, 3 informações, 5 informações, ela vai ser composta. E a gente vai ver uma questão que a gente resolve quando ela é composta também. Mas na simples, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte, descobrir se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, como é que eu faço isso? Eu vou olhar o seguinte, ó. 4 carros transportam 20 pessoas. Aqui, a coluna de pessoas, ela está crescendo para onde? De cima para baixo. Então, a gente coloca uma seta do menor para o maior. Coluna carros. Aqui eu precisei de 4 carros para 20 pessoas. O meu X vai ser maior ou menor do que 4? Ah, professor, se 4 carros transportam 20 pessoas, é óbvio que X vai ser maior do que 4. Eu tenho que ter uma quantidade maior de carros para transportar esse número de pessoas aqui. Então, 4 é menor do que X. As setas estão indo para o mesmo sentido. Isso aqui é chamado de regra de 3, diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Repito a coluna que tem um X. Então, essa colunazinha aqui, 4 sobre X, vai ser igual a outra coluna que eu quero descobrir. 20 sobre 700. Beleza? Aqui um detalhe. Professor, tem um 0 em cima e um 0 embaixo. Eu posso cortar esse 0? O que é esse cortar que vocês falam, que vocês fazem bastante? É como se eu dividisse tudo por 10. Dividindo isso por 10 fica 2 e dividindo isso por 10 fica 70. Então, eu posso cortar o 0, não tem problema nenhum. Sobrou o quê? 4 sobre x é igual a 2 sobre 70. Como é que a gente resolve isso aqui, ó? Igualdade entre duas frações. Multiplico de cima pelo de baixo pelo de cima. Cruz credo, do jeito que vocês quiserem falar aí. Então eu vou ter o quê? Dessa multiplicação eu vou obter o quê? 2 vezes o x é igual a 4 vezes 70. Certo? Então aqui, 2 vezes x é igual. Quanto é 4 vezes 70? Professor, é só multiplicar 4 vezes 7, que dá quanto? 28, e acrescenta esse zero aqui no final. 280. Então, meu x vai ser igual a 280. O 2 estava multiplicando o x. Ele passa para o outro lado, que a gente chama, fazendo a operação inversa da multiplicação. Então, deixa de ser vezes 2 e do outro lado fica dividido por 2. Ah, então acabou a questão aqui, ó. 280 dividido por 2, eu vou ter quanto? 140. Significa dizer o quê? Que eu vou precisar de 140 carros
iguais àqueles iniciais para conseguir transportar as 700 pessoas. Então, a resposta desse primeiro exemplo aqui é 140. Beleza? Dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. O segundo exemplo fala o seguinte, que uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher esse mesmo tanque, enchê-lo? Então, como eu falei na questão anterior, eu tenho que colocar as informações uma embaixo da outra. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que uma torneira, então eu vou ter que colocar torneiras aqui. Eu tenho que uma torneira, certo? Consegue encher um determinado tanque. Qual é o tempo que ele vai conseguir encher? Em 6 horas. Então, em horas, 6 horas. Torneiras, só uma torneira. Então, vamos lá. Em vez de uma torneira, agora a gente vai utilizar 3 torneiras enchendo esse tanque ao mesmo tempo. Eu quero saber qual é o tempo que isso vai levar, certo? É basicamente isso a questão. Então, só tenho 2 colunas, a regra de 3 simples ou composta? Simples, porque a gente só tem 2 colunas. Como é que a gente resolve? Como eu falei para vocês, eu vou pegar a coluna que tem um X, coloco ela aqui na frente, e a outra coluna eu coloco aqui depois da igualdade. Mas, professor, falta um detalhe. Falta eu saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. É muito importante vocês sempre se atentarem para isso. Então, eu vou olhar aqui, como é que eu vou saber se é diretamente ou inversamente? Aquela história das setinhas que eu fiz na questão anterior. Então, vamos lá. Eu sei o seguinte, que uma torneira, aqui para começar, aqui a unidade tinha 1, aumentou para 3, então a setinha vai para baixo. Então, vamos lá. Uma torneira leva 6 horas para encher um determinado tanque. Se eu aumentar o número de torneiras trabalhando aqui, eu tenho 3 torneiras enchendo. Vocês concordam comigo que o tempo vai ser mais rápido ou o tempo vai demorar mais para poder encher? Concordam que vai ser mais rápido. Se é mais rápido, é menor do que 6. Então, a minha setazinha vai do menor para o maior. São setas opostas, são inversas. Significa dizer que isso aqui é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. O que muda na minha resolução? Em vez de eu colocar essa outra coluna do jeito que aparece, ela não é inversa. Então, eu vou colocar ela inversamente o que aparece ali, ó. Não era 1 sobre 3? Eu coloco 3 sobre 1. Professor, e como é que resolve? Do mesmo jeito da anterior. Multiplica em cruz, de cima com de baixo com de cima. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes o x vai ser igual a 6 vezes 1, que é 6. O 3 está multiplicando, professor. Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho o quê? 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 o quê? Horas. Porque a gente está trabalhando nessa coluna aqui. Então, uma torneira enche 6 horas. 3 torneiras enchem 2 horas. É a resposta do segundo exemplo aqui que eu estou passando para vocês. Dando continuidade, a gente tem um exemplo agora de regra de 3, só que agora ela é composta. A gente vai ter algumas questões na nossa atividade que vai ter regra de 3 composta. Vamos ver como é que a gente resolve uma questão de regra de 3 composta agora. Tá aqui o nosso terceiro exemplo, a nossa questão é o seguinte. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Do mesmo jeito das anteriores, a gente vai colocar cada coluna com a sua respectiva função aqui, ó, horas, caminhões e metros cúbicos. Então vamos lá, começando com horas, que é a primeira que tem. Eu sei que em 8 horas, 20 caminhões descarregam a quantidade de areias em metros cúbicos igual a 160 metros cúbicos. A questão diz o seguinte, que se em vez de 8 horas fosse somente 5 horas, quantos caminhões iam descarregar 125 metros cúbicos? Então vamos pensar, é regra de 3 simples? Não, porque o professor falou que para ser regra de 3 simples eu tinha que ter apenas 2 colunas. Se eu tiver 3 ou mais, ela é regra de 3 composta. Então, o que eu tenho que fazer? Do mesmo jeito da simples, eu vou pegar a coluna que tem o x e colocar uma
igualdade, certo? E as outras, professor? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, depois da igualdade, uma multiplicando a outra, uma coluna multiplicando a outra. Só que tem um detalhe, a gente não olha se é diretamente ou inversamente proporcional na simples, a gente vai ter que olhar na composta também. Só que o detalhe é o seguinte, vamos olhar aqui, ó. A gente tem que olhar duas a duas. Como assim? Eu tenho horas e caminhões. Esquece a quantidade de areia. Vamos supor que essa quantidade de areia é igual nos dois momentos. Então vamos lá. 20 caminhões. Lembrando aqui, ó, do menor para o maior, a gente já coloca a seta. Certo? 20 caminhões em 8 horas levam uma quantidade de areia aqui. Uma quantidade de areia que não importa agora. Só importa dizer que ela é igual a de baixo também. Então, 8 horas, 20 caminhões levam uma quantidade de areia. Vou levar a mesma quantidade de areia, só que o tempo é menor. Eu vou precisar de mais caminhões ou menos caminhões para fazer esse serviço? Vou precisar de mais caminhões. Então, ele vai crescer de cima para baixo. Por que eu precisei de mais caminhões, professor? Porque é a lógica aqui, ó. 20 caminhões fazem 8 horas. Para fazer mais rápido, eu preciso de mais caminhões. Então, essa coluna das horas é inversamente proporcional a caminhões. Se é inversamente, o que a gente viu na regra de 3 simples inversamente? A gente coloca os valores inverso do que eles estão lá. Se é 8 sobre 5, a gente coloca 5 sobre 8. Certo? Vou multiplicar por quem? Pela outra coluna. Só que eu tenho que ver se ela é diretamente ou inversamente. E esquece as horas. Eu vou ter caminhões e metros cúbicos. Então vamos lá. Caminhões e metros cúbicos. Aqui a minha setinha vai o quê? De baixo para cima, porque é do menor para o maior. Então vamos imaginar. O tempo é o mesmo. Então eu tenho um tempo para fazer o serviço. 20 caminhões levam 160 metros cúbicos de areia. Se eu levar, no mesmo tempo, conseguir levar só 125, significa dizer que eu tinha mais caminhões ou menos caminhões para fazer esse serviço? Tinha menos caminhões. Então vai de baixo para cima. Para quem não entendeu, ó, 20 caminhões em um determinado tempo conseguem levar 160 metros cúbicos. O mesmo tempo, eu só consegui levar 125 é porque a quantidade de caminhão era menor. Quantidade de caminhão menor, aqui era maior, então a seta vai de baixo para cima, certo? Então acontece isso, que quando eu olho caminhão com horas, a seta vai para um lado, caminhão com metros cúbicos, a seta vai para outro. Pode acontecer isso? Pode, e acontece bastante, certo? Por isso que a gente tem que avaliar 2 a 2 cada unidade, certo? Então a seta subiu e a seta subiu são diretamente proporcionais, e eu coloco a outra coluna do jeitinho que aparece lá. Beleza? Então a nossa questão se resumiu a resolver essa igualdade aqui. Professor, como é que eu faço? Eu multiplico 5 vezes 160, 8 vezes 125, divido um pelo outro? Pode fazer, não tem problema nenhum. Você vai acertar a questão. Mas se você for mais safo na matemática, você vai prestar atenção no seguinte. 16 é divisível por 8, então 160 também é divisível por 8. Então eu posso simplificar isso aqui por 8. Simplificar isso aqui por 8 também. Se eu simplificar 16 dividido por 8 é 2, acrescento 0, 20. 160 dividido por 8 é 20. E 8 dividido por 8 é 1, eu já simplifico ele. 5 e 125, todos dois são divisíveis por 5. Então eu posso simplificar por 5 aqui e simplificar por 5 aqui. Então o que restou? 125 dividido por 5 vai sobrar 25. Então o que vai me restar? Vai restar 20 sobre 25. Beleza? Então a minha igualdade agora vai ser a seguinte. Eu vou ter 20 sobre x é igual a 20 sobre 25. Para resolver essa igualdade, multiplica em x. Eu vou ter 20x é igual a 20 vezes 25. 20 está multiplicando, professor. Passa para o outro lado. Dividindo. O que acontece? 20 simplifica com 20. 20 dividido por 20 é 1. Moral da história, o meu x é igual a 25. 25 é a resposta da minha questão. Quantos caminhões eu vou precisar para em 5 horas
descarregar 125 metros cúbicos, 25 caminhões, certo? Então, é assim que a gente resolve regra de 3 composta, avaliando 2 a 2 cada coluna dessa daqui. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou passar para vocês também no grupo uma lista de atividades, vou até mostrar aqui para vocês, ó, sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta. Aqui são as questões que eu vou passar. Eu espero que vocês essa semana tentem resolver e me enviem. São só 6 questões, certo? Próxima semana, dependendo da dificuldade de vocês, o que vocês forem me respondendo aí pelo WhatsApp, a gente faz outro vídeo resolvendo alguma dessas questões que possa ter algum problema. Beleza? Até a próxima, pessoal.